Oi, pessoal. Esta é uma resenha do anime Samurai X, que muito me lembra a TV Manchete e a nossa querida infância. Essa obra ela é de autoria do Nobuhiro Watsuki, que algum tempo atrás esteve envolvido em uma polêmica lá no Japão sobre materiais proibidos, materiais de cunho de pornográfico, e sempre a gente deve focar que o personagem em si, Samurai X, as suas histórias e outras histórias que ele vem a desenvolver ou tenha desenvolvido, elas nunca devem pagar pelo crime do pai, por assim dizer. Então tem que separar essa questão. Então, os personagens que ele criou são personagens magníficos, são personagens que acredito que nunca devem sofrer pressão ou ser manchados pelas coisas erradas que ele fez. E, consequentemente, dentro do campo jurídico, teve a sua responsabilidade e, enfim. Vamos agora nos deter a essa resenha, só deixando bem claro essa questão. O Samurai X, o anime, ele é formado por 95 episódios no total, e a história ela se passa no período de transição da era Tokugawa para Meiji, que marca o antigo e o novo Japão, o Japão feudal dos samurais para o Japão que vai abraçar a modernidade e o Ocidente. E esse período de transição e a adaptação, ele é chamado de restauração, período da restauração. Mesmo assim, o período Meiji, ele marca também a decadência dos samurais e mostra, dentro das suas histórias, governos políticos corruptos, apresenta muitas discussões, não só Samurai X, mas outros animes que trabalham com essa temática. Nesse período, espaço-tempo, eles também discutem essa questão de corrupção das pessoas, especialmente elas ligadas ao governo. E, consequentemente, muitas discussões que não estão distantes da nossa realidade. O Kenshin Himura, ele é o personagem principal e ele é um antigo samurai sanguinário conhecido como Batusai, o retalhador, que matava a serviço de terceiros, especialmente para que fosse possível acontecer os fatos que culminariam com a Era Meiji. Após esse período, ele está arrependido e percebe o erro que ele cometera, para poder engrandecer essa era e as pessoas que fazem parte dela. E ele faz uma jura de nunca mais matar. E a partir daquele período em diante, ele passa a usar uma espada de lâmina invertida, conhecida como Sakabato. É uma espada que serve para trazer justiça e proteção para as pessoas. O seu estilo de luta samurai é chamado de Hiten Mitsurugi. O Kenshin Himura, ele se torna, depois de deixar esse período sanguinário para trás, ele se torna um andarilho. E ele é acolhido no dojo de Kendo da Kamiya, comandado por Kaoru. Posteriormente vai vir outros amigos, outras pessoas que vão se juntar à jornada do Kenshin e da Kaoru, com aventuras que realmente vão tirar o fôlego, vão prender você realmente em cada episódio, vão arrancar risos, mas também vão fazer você chorar muito. Então, por meio desse anime, a gente pode entender também a cultura, os costumes e o quão marcante foi esse período Meiji para o Japão. E um dos melhores arcos, sem sombra de dúvidas, é o de Kyoto, onde Kenshin vai atrás do retalhador que o sucedeu, Ou seja, o trabalho dele como Batusai,
Ele terminou, mas no lugar dele entrou uma outra pessoa que continuou a matar, e essa pessoa é chamada de Macato Shishio, que ele é um cruel, sanguinário assassino que tem um passado triste, de dor, de sangue, de morte, de traição. Então, Shishio, ele pretende espalhar o terror no Japão e isso ameaça o governo Meiji. Shishio, ele serviu a esse governo que quando conquistou o poder, decidiu matar ele como se fosse algo para silenciar os horrendos crimes que permitiram essa ascensão desse período. Crime esses que o Shishio fazia com autorização do governo. Então o governo junta lá umas pessoas, vamos dizer assim, fortes, pega um Shishio em uma armadilha, queima um Shishio vivo. Ele milagrosamente sobrevive e promete vingança, um reino de vingança. Ele, juntamente com aliados, né, o grupo chamado de Jupogatana, eles que são pessoas que pensam semelhante à questão de espalhar o terror como vingança, eles pretendem incendiar Tóquio e tomar o poder para si. Na luta final contra Kenshin, Shishio usa a sua geisha como escudo, que acaba sendo ferida e morre. E Shishio, aparentemente, ele ama de verdade essa jovem e a jovem geisha, e na concepção dele, logo ele estará junto com ela. O conselheiro fiel de Shishio é o único que sobrevive quando ele é preso e ele comete um suicídio. Eu diria que a cena mais emocionante é quando mortos, Shishio, a geisha e o conselheiro, eles estão lá e mesmo assim eles estão pensando em vingança, em poder. E eles três juntos saem em uma nova missão espiritual, por assim dizer, já que estão mortos, que seria conquistar o inferno. Então, mesmo sendo absurdo, para mim é uma das cenas mais emocionantes, porque mesmo com a maldade de Shishio, foi um personagem que eu me apeguei muito, porque ele representa, ao mesmo tempo, o lado podre da corrupção e da moral humana, mas forjada pelas mãos de pessoas poderosas que usaram ele, usaram de talvez um ideal que ele tivesse, corromper esse ideal dele e depois tentaram descartá-lo como lixo. Shishio, ele olha para esse amigo que é o conselheiro e diz que é impossível conquistar o inferno sem os conselhos fiel deste companheiro. E assim, abre aspas, ele diz: vamos conquistar o inferno, aqui é lugar que só tem bandido. Então, gente, muito pesado. Mas é verdade. O próximo arco marca a ascensão, a perseguição, a perseguição aos cristãos. Então mostra um período realmente da época do Japão, que os cristãos eles eram mortos, crucificados por professar sua fé. Assim como outros povos também, outras culturas também tiveram esse mesmo fim, mas ele traz esse arco, por assim dizer, após o arco do Shishio, e a gente deve lembrar também que os budistas, eles foram perseguidos também pelo Japão, não só os cristãos, porque existia uma época em que o shintoísmo ele reinou como única religião japonesa. Então, quem era contra o shintoísmo, ele era perseguido. Então, tanto budistas como cristãos, eles foram perseguidos, e é isso que essa intertextualidade que o arco após a morte de Shishio, esse novo arco mostra em Samurai X. O cristianismo ele encontrava-se em ascensão no Japão já na era Tokugawa, e muitas pessoas foram mortas, dentre elas o pai de Sogo, Amakusa, que promete vingança. Então esse é o personagem novo inserido. E com base em uma profecia cristã da vinda de um Messias e deturpada por um cardeal maligno, o
o Sonjo, ele mata pessoas contrárias às suas ideias na intenção de trazer o reino de Deus. Então, a gente vê aqui também muitas questões relacionadas com o uso da palavra de Deus ou da figura de Deus para professar mortes, para professar questão de concretizar profecias, mas sendo pessoas ali de poder manipulando outras pessoas. Então, isso também é apresentado no anime. Então, ainda no finalzinho dessa era Meiji, a transição da era Tokugawa, era dentro do anime, né? Alguém se titular de Messias não era bom. Isso poderia acabar trazendo uma desavença com o governo, desestabilizar o governo legítimo, para assim dizer. Então, para evitar mais sangue, o Kenshin revela a verdadeira luz para o Shogo, que juntamente com um grupo de 88 pessoas, eles são exilados no final. Então, eles não são mortos, eles são exilados por alguns crimes que eles cometeram, mas um final bem melhor do que o final do Shishio. E posteriormente, temos a história de um sensei que impediu uma revolução em Edo, que marcou a queda do regime Tokugawa e o início dessa nova ascensão de eras do Japão. E as outras histórias, elas que tem no meio do anime, como por exemplo a do Elixir Milagroso, que é descrito na mitologia grega e indiana, que cura doenças, prolonga a vida. Existe essa história, né? Aí ele vai trazer um grupo de soldados da Alemanha que fazem parte dessa organização medieval chamada de Cavaleiros Negros, tipo uma ordem mundial, que eles desejam por as mãos desse elixir dominar o mundo. Então, nessa parte traz um pouco dessas intertextualidades com outras mitologias, com outros eventos históricos também que a gente possa estar pensando. Então, são histórias de transição até chegar à parte final, que seria um arco final que tem como base o Feng Shui, vento e água. Então, nessa história, dois clãs, o vento e a água, disputam o poder da energia do Qi do Feng Shui. E o clã da água, depois de tempos, ele vai retornar para o Japão para se vingar e pretende usar o Qi para dominar o Japão. E o Qi consiste em manipular energias positivas e negativas. E no final, né, resumindo para que a gente não traga muito spoiler, Kenshin, ele aceita que pode viver com Kaoru sem medo do passado, porque ele gostava muito dela, mas ele não achava que fosse digno diante do passado que ele teve, porque ele achava que suas ações de Dharma, o que você faz de bom, irão de equilibrar o karma, que as ações que você faz que não são boas, que são negativas nesse caso. E algumas frases que eu achei bem interessante e que eu fiquei salvando. Sempre quando eu assisti anime, eu gostava de ter um caderno e escrever essas frases que são marcantes. E eu deixo aqui alguns para a gente pensar. Do personagem Kenshin, eu escolhi o caminho do sol. Nunca mais trilharei de novo o caminho das sombras. Outra frase dele também muito boa é: a qualquer momento você pode morrer. É preciso, pois, coragem para viver. Se você quer ser bom, dedique-se a fazer o melhor. Teve uma outra frase que foi um habitante de Kyoto, mas eu não sei especificamente quem foi, que ele disse o seguinte: os habitantes têm medo de lutar pelo que é certo, trazendo sobre essa questão de a sociedade ir atrás de lutar pelo que é certo, mas tem muito medo.
O próprio assistiu, né, essa frase dele, né, vamos conquistar o inferno, aqui só tem lugar de bandidos. E eu deixo para vocês no link da descrição desse vídeo algumas matérias interessantes com uma pesquisa muito mais vasta, histórica e que traz até intertextualidades com pessoas reais que estão presentes no anime. Então, para quem gosta de história, para quem gosta de mitologia, para quem gosta de fazer análise de anime com a história do Japão, tem muita intertextualidade. Samurai X, e eu deixo outras pessoas que fizeram pesquisas muito mais densas e trouxeram essas informações. Esses links estão na descrição desse vídeo.